Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um Maximize na Leitura e hoje vamos estar falando desse livro do Andy Stanley, O Líder da Próxima Geração. Por que esse livro? Ele diz que indivíduos capazes em algum momento vão superar, ultrapassar e substituir a geração atual de líderes e fala sobre algumas características desses líderes. Aqui ele tenta responder para os líderes futuros, já que em liderança, sucesso é sucessão, há 3 perguntas. Primeira delas, quais princípios de liderança eu gostaria que alguém tivesse compartilhado comigo quando eu era um líder mais jovem? Segunda, o que eu sei hoje que gostaria de ter aprendido naquela época, no meu início? E por último, de tudo o que poderia ser dito sobre liderança, o que precisa ser transmitido para os líderes da próxima geração? E ele diz que identificou 5 conceitos que são um mínimo irredutível. E cada um desses conceitos é uma parte do livro que vamos analisar. Ele fala sobre competência, coragem, clareza, coaching e caráter. Na primeira parte, onde fala sobre competência, o Andy Stanley estabelece que você provavelmente está fazendo coisas em excesso. E ele afirma que o segredo da concentração é a eliminação. Ele diz que é natural que um líder, especialmente um líder jovem ou no começo, queira fazer todas as coisas para dar o ritmo à instituição, para provar para os outros que ele sabe. Mas aquilo que é natural e às vezes até necessário no começo, mais na frente, em última análise, vai restringir a sua eficiência. E então ele começa a mostrar que muitas vezes as responsabilidades que ele assumia e relutava em abandonar acabaram por se tornar oportunidades para outras pessoas. Ele diz que um líder deve ser mais impulsionado pela missão do que pela necessidade. Mas ele explica que existem alguns obstáculos para que as pessoas possam, de fato, focar naquilo que são bons, naquilo que são fortes, naquilo que é o seu dom. O primeiro obstáculo é o mito da busca pelo equilíbrio. Aquela ideia de que um líder deve ser equilibrado e bom em todas as coisas, onde você, na verdade, acaba caminhando para a receita da mediocridade. Você não deve ser bom em tudo. Você deve descobrir a sua ênfase e se aplicar nela, desenvolvendo outras pessoas para outras áreas. Um outro obstáculo, ele afirma que é o fracasso em diferenciar autoridade de competência. E ele diz: todo líder exerce autoridade sobre áreas sobre as quais ele tem pouca ou nenhuma competência. E quando a gente exerce autoridade numa área que a gente não é competente, a gente vai arruinar projetos e a gente vai desmotivar aqueles que de fato têm a habilidade para aquela área e que em nós está faltando. Então, mesmo como líder, você precisa aprender a colocar as pessoas certas de acordo com as suas competências e, em algumas áreas, simplesmente segui-las, não atrapalhar. Ele fala de um terceiro obstáculo, que é a incapacidade de diferenciar competência e falta de competência. E ele diz o seguinte: líderes de sucesso tendem a supor que suas principais competências são mais abrangentes do que de fato são. Ou seja, nós nos destacamos em alguma área e achamos que por causa disso somos um destaque em todas as outras áreas, quando na verdade não apenas não somos, como também ele afirma no seu livro, quanto mais sucesso um indivíduo tem, menor é a chance de alguém se dispor a chamar sua atenção para uma área que ele não é bom. Então, às vezes a gente é expert em algo e pensa que somos expert em outras coisas, mas precisamos nos cercar de pessoas que apontam para as nossas deficiências. Quando você reconhece suas fraquezas diante de uma equipe, isso nunca é uma novidade. Eles já sabiam, só não tinham coragem de dizer para você. Finalmente, ele fala sobre a culpa. E ele mostra que alguns líderes não se restringem a seus pontos fortes porque sentem culpa quando delegam os seus pontos fracos.
Às vezes, nós temos um ponto fraco e uma área que fazer para nós é um desgaste e pensamos que para outras pessoas também é, quando na verdade outras pessoas têm como algo que energiza aquilo que tira a nossa energia. Mas ele também cita a falta de disposição de desenvolver outros líderes. E ele fala: grandes líderes trabalham por meio de outros líderes que trabalham por meio de outros líderes. Nós multiplicamos o nosso tempo e a nossa eficiência quando nós levantamos pessoas. Então, competência envolve fazer as coisas certas. Ele cita o exemplo do capítulo 6 do livro de Atos, onde os apóstolos decidiram deixar de servir às mesas para se dedicar às suas competências, que eram a oração e a palavra, e ele diz que por causa disso a igreja cresceu. Sendo um líder dotado por Deus para fazer bem algumas poucas coisas, não está certo você querer fazer tudo. Você alcança o seu valor máximo quando você agrega o máximo de valor. Finalmente, ele mostra que você precisa desenvolver e descobrir quais são as suas ênfases, e no seu exemplo, ele diz que para ele era o estabelecimento da visão, a comunicação para a sua corporação e o desenvolvimento de liderança. E para você, quais são as suas áreas fortes que você precisa focar e deixar outras pessoas fazerem outras coisas? Essa segunda parte fala sobre coragem. E o Andy Stanley estabelece que a coragem, na verdade, vai definir, vai estabelecer alguém como um líder. Porque organizações geralmente buscam equilíbrio, pessoas buscam estabilidade, mas ambos podem sufocar o progresso, porque o progresso exige mudança. E a mudança é considerada a antítese da estabilidade. Em algum momento, ambientes destituídos de mudança serão também ambientes destituídos de vida. Os líderes são aqueles que contestam o que existe em nome do que pode e deve existir. Líder é aquele que tem coragem de dizer em público o que todos estão sussurrando em particular. Então ele fala não apenas que a coragem é essencial, mas que a coragem estabelece a liderança. Quem não lembra de algum exemplo da infância, onde todo mundo ficava incitando alguém a fazer alguma coisa, uns com medo, outros inseguros, mas de repente alguém vai e faz e os outros começam a seguir. Aquele se estabeleceu como líder e é assim também na nossa fase adulta, conforme diz o Andy Stanley. Ele fala que a trilha para o sucesso de liderança muitas vezes é uma trilha escura. E esse é o contexto ideal para um líder se levantar, porque se a trilha que levasse ao futuro fosse uma trilha iluminada, todos provavelmente já estariam lá. Então, o líder não é apenas aquele que é o primeiro a enxergar uma oportunidade. O líder é o primeiro a aproveitar uma oportunidade. Ele dá o exemplo da IBM e diz que provavelmente muitos já tinham pensado na ideia de que um computador deveria estar ao alcance da mesa de qualquer pessoa. Mas foi aquela empresa que decidiu apostar nessa ideia e teve a coragem para iniciar alguma coisa nesse sentido. Ele afirma que se não vencer o seu medo, você vai estar perdendo alguma das oportunidades mais importantes de toda a sua vida. Ele coloca também que para um líder da próxima geração, o fracasso é definido em termos de oportunidades perdidas e não de empreitadas mal sucedidas. Ele não tem medo de fracassar. O medo de perder uma oportunidade para ele é muito maior. Finalmente, dentro dessa parte, ele fala que onde há medo, há uma oportunidade. E onde há muito medo, há uma grande oportunidade. Muitas vezes o medo, segundo ele, vem disfarçado da máscara da cautela. E como diferenciar isso? Ele explica que a cautela é racional, o medo é emocional. A cautela é alimentada pela informação, o medo é alimentado pela imaginação. A cautela calcula os riscos, o medo evita os riscos. A cautela quer alcançar o sucesso, o medo quer evitar o fracasso.
A cautela está ligada ao progresso, o medo está ligado à proteção. Na terceira parte, o Andy Stanley fala sobre a clareza. Ele afirma o seguinte: incerteza é parte integrante do cenário de liderança. Ela nunca desaparece. A incerteza não é indicativo de uma liderança deficiente. Antes, ela ressalta a necessidade de uma liderança. E a arte da clareza, segundo Andy Stanley, envolve dar orientações explícitas e precisas a despeito de informações limitadas e de resultados imprevisíveis. Ele explica um pouco mais a respeito desse assunto e ele diz que, à medida que um líder sobe na hierarquia, ele vai estar lidando com o que ele chama de intangível. E na região do intangível, leva mais tempo para o seu brilhantismo ou a sua inépcia serem reconhecidos. O alvo de uma liderança não é erradicar a insegurança. Antes, o seu alvo é saber navegar no meio dela. O líder da próxima geração navega com clareza em meio às incertezas. E ele explica um pouco mais sobre esse aspecto quando ele fala que uma decisão equivocada, tomada ocasionalmente, não desqualifica você como líder. As pessoas o seguirão se você estiver errado, mas elas não seguirão se você não for claro. Você, às vezes, pode errar como líder, mas as pessoas precisam ver em você que você entende exatamente para onde quer ir. E então ele continua dizendo que muitas das vezes que Deus levantava um líder, ele trazia a expressão "não temas". Josué foi um desses exemplos. Ele mostrou como um líder deve caminhar no meio das incertezas, administrar as incertezas, e ele diz que você pode fazer isso, primeiro, trazendo a confiança nas decisões, segundo, buscando conselho com outras pessoas e medindo o seu sucesso pelo placar e não pelas jogadas executadas. O que ele quer dizer com isso? É que a clareza de visão vai compensar a incerteza de planejamento. Em outras palavras, nós sabemos exatamente onde queremos chegar. Muitas vezes não vamos ter ainda a certeza do como. Você deve, como ele costuma dizer, escrever a sua visão de caneta e escrever a estratégia de lápis, porque a estratégia muda ao longo do tempo, mas a visão, ela permanece a mesma. Na quarta parte, que vamos falar de uma forma mais breve, o Andy Stanley fala sobre o coaching, ou sobre a necessidade de sermos treinados. E ele afirma que facilmente os nossos pontos fortes podem virar pontos fracos. No esporte, mesmo o melhor tenista do mundo vai ter à sua disposição um coaching, um treinador. Alguém que não joga tênis melhor do que ele, mas enxerga coisas que ele não está enxergando. E os líderes da próxima geração são aqueles que vão identificar a necessidade de serem treinados em áreas específicas. Por fim, nós temos a quinta parte, onde ele fala sobre o caráter. Ao falar sobre caráter, o Andy Stanley cita algo que pode chocar algumas pessoas. Ele diz o seguinte: o caráter não é essencial para a liderança. Quantos líderes você não conhece que, ao fundo, pessoalmente, não tem caráter, mas tem alcançado algum tipo de sucesso? O caráter, na verdade, vai tornar você um líder digno de ser seguido. E falando sobre esse tema, ele diz que seus talentos e determinação vão definir o seu potencial, mas é o seu caráter que vai determinar o seu legado. Ele explica também que pessoas com uma autoridade apenas pelo seu potencial, por suas qualidades, podem até ter braços emprestados para servi-lo, mas uma autoridade moral, uma autoridade de caráter, vai ter os corações das pessoas emprestados para poder servir você. Eu gosto da alusão que ele faz ao rei Nabucodonosor com Sadraque, Mesaque e Abdenego. E ele fala que em todo momento da nossa vida nós teremos um rei visível, que era Nabucodonosor, pedindo para que eles fizessem concessões morais, mas nós teremos um rei invisível,
que é a verdadeira fonte do nosso progresso e a quem nós devemos honrar. Ele explica que chegar no sucesso é difícil, mas muito mais difícil ainda é se manter lá. Porque muitas vezes é quando você está em cima, é quando você está no topo, é quando você está em evidência que as tentações para abrir mão de princípios, para relativizar aquilo que você faz, vão estar sendo mais fortes na tua vida. Ele diz que a sua posição induzirá as pessoas da sua organização a lhe emprestar temporariamente as mãos, mas a sua autoridade moral, o seu caráter, vai inspirá-las a lhe emprestar o coração. Na liderança, sempre haverá reis visíveis que reivindicam ter o controle sobre os efeitos de nossas decisões. Mas por que abandonar o rei invisível que controla os acontecimentos para servir a um rei visível que apenas reivindica controlar os acontecimentos? É ele, o nosso rei, que estabelece valores morais absolutos que vai poder determinar não apenas o teu sucesso, mas o teu legado. O que você achou desse livro? Você já leu? Não leu? Comenta aqui o que te chamou a atenção nesse vídeo. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever nesse canal e até o próximo vídeo do Maximize na Leitura.